Manhã Diversa de volta para você. Agora são 11 horas e 16 minutos e nós já estamos de volta para falar mais de coisa boa, né, Roberto? É isso aí. O metaverso é a grande aposta como nova revolução tecnológica que promete tornar mais viva e real nossas experiências e também as simulações virtuais. Além de modificar a nossa imersão no universo digital, o metaverso também vai afetar a economia, cultura e modo como interagimos. Por isso, para entender um pouco mais sobre essas consequências e o processo de implantação do metaverso, convidamos hoje aqui com o analista de TI, Rony Castro, para tirar nossas dúvidas sobre esse tema. Parece que o futuro chegou, o futuro está aí. Vamos conversar um pouco sobre isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado meninas, obrigado. Realmente esse termo começou a ficar bem comum aí a partir de outubro do ano passado, quando o Zuckerberg veio a público e mudou o nome da empresa dele para Meta. Então, assim, todo mundo realmente está ligado nesse termo metaverso. Então, para a gente entender, o que é o metaverso? O metaverso é uma expressão que já foi criada em 92, num romance chamado Snow Crash, do Neil Stephenson. E a ideia dele, na verdade, foi juntar as duas palavras, meta com verso, ou seja, seria uma coisa que transcende, na verdade, a realidade normal que a gente tem. O metaverso nada mais é do que um ambiente totalmente imersivo e interativo, onde nós poderemos, por exemplo, entrar dentro dele sem sairmos das nossas casas, dos nossos trabalhos, etc. A ideia, na verdade, é levar você num patamar totalmente diferenciado atualmente com o que a gente tem. Por exemplo, a princípio a gente não precisaria ir no trabalho, nós trabalharemos da nossa casa, mas iríamos virtualmente ao trabalho. E antes da gente chegar nessas outras aí situações, né, que vão ser afetadas, o trabalho, vamos primeiro um pouco assim para a cultura do entretenimento, né? Como que o metaverso, então, ele vai influenciar aí os jogos? Quais jogos já foram criados aí, incluindo essa nova tecnologia? Sim. Esse conceito, por exemplo, a gente teve uma plataforma que, na verdade, seria um jogo chamado Second Life, foi muito famoso na época dele, hoje ele perdeu um pouco de campo, que eu acho que assim, foi o grande passo para jogos nessa parte de metaverso, de uma realidade totalmente diferente do que a gente tem hoje. Mas as crianças hoje em dia já têm contato com isso, com jogos aí como o Roblox, né, o Fortnite, que já são jogos assim, de total imersão. Artistas já estão fazendo shows dentro dessas plataformas, ou seja, é possível sim você entrar dentro de um ambiente desse e conviver dentro dele. Tá? Normal para as nossas vidas hoje em dia, até como eu falo para as nossas crianças atuais. O mundo virtual está cada vez mais presente na nossa vida, mas aí agora a gente está falando de realmente uma realidade aí do metaverso que vai expandir isso ainda mais e fazer se tornar ainda mais imersivo, né? Então, quais que são as diversas aplicações do metaverso e como que isso afetaria as diversas áreas da nossa vida? Eu acho que assim, as aplicações são infinitas, tá? Infinitas. Eu vou citar algumas, porque senão a gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre elas. Eu vou citar alguns pontos que eu acho interessante. Por exemplo, a área de educação. É possível, por exemplo, levar um aluno num ambiente imerso de uma aula de história, coisa que nós não tínhamos antigamente, a gente ficava por conta dos livros, conhecia, por exemplo, uma pirâmide através de fotos de livros. Hoje eu posso montar um ambiente totalmente imersivo, colocar uma turma inteira dentro praticamente de uma pirâmide. Isso estou falando na área de educação. A área de medicina também, eu posso, por exemplo, treinar os médicos em um ambiente, por exemplo, de anatomia, né, que a gente tinha antigamente os cadáveres, a gente mudou para os bonecos, hoje em dia eu nem vejo mais o uso dos bonecos, a gente vai ter provavelmente mesmo, né, lógico, usando dispositivos específicos, você conseguir fazer uma aula, por exemplo, de medicina. No ramo, por exemplo, além dessa parte educacional, a gente pode falar também para o pessoal do trabalho, né? As reuniões deixarão de ser presenciais, né? Com isso a gente tem uma economia muito grande em termos de passagens, por exemplo, entre outras coisas. Você pode fazer sua casa, colocar uma mesa mesmo e imergir o pessoal nesse tipo de coisa. E também a gente pode falar no valor financeiro que o metaverso vem trazendo para nós. Porque tem muita gente de olho no quanto isso vai gerar em termos financeiros por aí. E, Rony, quando a gente escuta aí, né, sobre esses desdobramentos, a gente acaba ficando um pouco ressabiado, né? Nossa, será que isso vai mudar realmente a vida? A gente vai parar de encontrar as pessoas, já que vai ser tudo virtual? Mas então vamos agora para o lado um pouco mais, assim,
dos problemas que isso pode vir, né, a causar. Então, assim, o metaverso, ele é perigoso, ele pode esconder aí alguns perigos, seja para os usuários, seja para a sociedade como um todo? Pois é, Roberta, tem alguns pontos que nós temos que levar em consideração em se tratando da periculosidade que o metaverso trará. Se não for, por exemplo, que a gente, assim, os metaversos, não existe um metaverso, nós temos várias empresas estão ligadas nisso. Se a gente for pegar, por exemplo, a ideia que a Meta, né, propôs, vai ser, por exemplo, o uso de dispositivos, você vai ter que usar um óculos, luvas, etc. O pessoal está muito preocupado quão isso pode, por exemplo, gerar de informações, de tráfego de dados pessoais para a empresa e o que ela pode fazer com isso. A gente já passa por isso, na verdade, no uso das redes sociais, e eu acredito que isso pode aumentar ainda mais. Outra coisa que a gente tem que falar é a questão mesmo de, por exemplo, de autoestima, né? Porque você pode criar um personagem dentro do metaverso que, na verdade, não é você. Isso pode trazer alguns transtornos psicológicos, enfim, uma série de coisas aí que a gente pode citar. E outra coisa que eu acho que talvez vai ser eu acho que o que nós vamos mais escutar falar são as questões das transações financeiras que acontecem dentro desse ambiente. Porque não deixa de ser um ambiente como assim, a realidade atual que tem cybercriminosos. Então, assim, realmente é um perigo nesse ponto. Mas nada que também você não tenha certa cautela para entrar num ambiente desse e lidar bem com ele. Assim como é o uso das redes sociais, né? Você também não pode fazer qualquer coisa, enfim, você tem que tomar uma certa cautela para poder usar esse tipo de coisa. Quando a gente pensa no metaverso, nessa expansão do mundo, né? A gente logo pensa em coisas de ficção científica, né? Filmes e livros de ficção científica, em que isso já foi retratado várias vezes em histórias, né? Mas é uma realidade. Então, afinal, como ingressar no metaverso? Já é possível para as pessoas no dia a dia começarem a ingressar no metaverso? Sim. Eu acho que assim, o primeiro contato que você pode ter com o metaverso é usando um computador, certo? Usar um dispositivo como um celular, vai ser possível isso, mas é um pouco mais complexo, né? O celular, vamos dizer assim, pelos recursos que ele tem hoje, não vou dizer que ele é limitado, mas, né, tem uma certa, vamos dizer assim, dificuldade. É possível você usar um computador. O que eu recomendo, sempre todo mundo pergunta isso, assim, olha, entra no Roblox para você sentir um pouco mais do que é isso. Cria uma conta, cria um personagem. São vários jogos, vários mundos dentro dele, para você, né, emergir lá dentro. Isso vai mudar, Mariana, depois de um certo tempo, né? Você vai ter que, por exemplo, colocar um óculos, né, de realidade, por exemplo, vai para uma reunião, aí você vai ter que comprar um óculos. Existem luvas, né, para você, por exemplo, fazer a questão do toque. Lembra do que eu falei, né, das aulas de anatomia, você fazer? Então, assim, hoje ingressar, eu acho que vai mais mesmo nos jogos, tá? O Fortnite, né? O que eu recomendo é o Roblox, que ele é mais simples, por exemplo, é uma experiência bem... É gratuito também, o Roblox, exatamente, né? É outra coisa, gratuito e muito fácil de lidar. Então, assim, começa por ali, etc. Mas existe um outro jeito também de você entrar, tipo assim, poxa, eu quero comprar uma criptomoeda, por exemplo, né? Que é famosos bitcoins, mas não só existem os bitcoins, a gente tem outras criptomoedas também, principalmente dentro do metaverso. Mas você pode começar a comprar, começar a negociar dentro disso aí, assim, mas aí já é um patamar diferente do que eu tinha falado quanto ao Roblox. Então, para quem busca realmente incluir o metaverso em diversas áreas da vida, vai ser uma tecnologia, a princípio, então, cara, restritiva para um certo tipo de pessoa? Pois é, Roberta, esse é um grande problema que a gente tem que pensar em termos até das pessoas, né? Vamos dizer assim, da inclusão e exclusão dessas pessoas dentro desse ambiente. Como a gente estava falando agora há pouco sobre o Roblox, é possível sim você colocar o Roblox, né, por exemplo, até por exemplo, usando o celular. Mas existe uma preocupação muito grande com isso, o quão, por exemplo, você vai precisar de investimento e o quão também a gente tem o impacto desse investimento para esse tipo de ambiente. O 5G está chegando, né, aqui no Brasil, a passos de tartaruga, mas está chegando. Isso exige investimento, exige equipamentos, etc. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa também. Quanto à questão de equipamento, você precisa de um equipamento hoje para acessar o metaverso? Não precisa, certo? Dependendo do que você for fazer dentro do metaverso, não precisa. Agora, existem algumas coisas que realmente você vai ter que fazer um investimento um pouco maior. E, como eu disse, tem que ficar de olho na questão da inclusão e exclusão das pessoas, tá? Com certeza. E um outro ponto que você levantou também foi essa projeção que vai acontecer, né? Por exemplo, dos avatares. Não estou bem com a minha imagem, então vou criar um avatar
que faz com que eu me sinta bem. E aí a gente meio que fica nessa barreira, né? A gente rompe talvez uma barreira de como a gente se enxerga, porque a gente vai projetar no avatar algo. Então eu queria saber um pouco mais sobre essa imersão. Até onde vai ser o nosso processo de criação, de liberdade, quando a gente vai criar aí esse novo universo, esse avatar que vai representar a gente, o ambiente, né? Como que vai ser isso? Hoje você já pode fazer isso, né, nesses ambientes que eu estou falando. O grande problema, vamos dizer assim, que isso pode gerar é qual é a sua imagem projetada dentro do metaverso, né? Porque muitas vezes você vai criar, igual você disse, um avatar lindo e maravilhoso e que, na verdade, aquilo não é você. Isso tem esse grau, por exemplo, que eu acho que pode gerar um problema com a própria pessoa mesmo que está criando, porque, na verdade, ela está criando uma imagem que não é ela, né? Isso pode gerar. Assim como para nós, que não conhecemos a pessoa e ver aquele avatar lindo, né, maravilhoso, para poder se relacionar com a pessoa. Então, isso pode acontecer. Uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração quanto a essa questão, por exemplo, da criação, etc., é o grau de projeção das pessoas dentro desse ambiente. Ou seja, como que eu vou me projetar dentro dele? Então, eu vou voltar de novo naquela questão. Você tem que tomar um pouco de cuidado. Existe um filme, eu recomendo todo mundo a vê-lo também, chamado Jogador Número 1. Eu ia comentar sobre esse filme, né? Inclusive é baseado no livro, né? Então, isso, ele é um livro, exatamente, dirigido pelo Spielberg, né? É um filme que assim, traz isso de uma forma muito clara. No filme, por exemplo, o menino mora numa, vamos dizer, uma favela, né? Que são containers num futuro distante. E ele tem uma imagem completamente diferente do que ele é na realidade. Então, assim, o filme trata isso de uma forma, assim, muito boa, muito bonita, muito natural. Eu recomendo todo mundo ver para poder tratar exatamente disso, saber o que vai acontecer. Aquele filme foi um marco, tá? Muito grande aí, até para poder explicar muito o que vai ser o metaverso. Então, se o pessoal de casa tá na dúvida ainda do que vai ser, já fica aí segunda-feira, semaninha começando. Coloca aí na lista para ao longo da semana para assistir esse filme, que é de fácil acesso, né? Tá aí nas plataformas, eu acho. Sim, também tem o livro também para quem preferir, talvez ler o livro, tem né? O livro também tem. E eu acho que é bem bacana isso, porque ele retrata essa realidade aí, tem essa questão, realmente aborda essa questão da imagem, mas a história se desenrola numa aventura, enfim. Então é um filme muito bom. É um filme legal para todo mundo, assim, para a família toda ver. Jogador número 1, então. Isso aí. Ó, chegou um comentário do pessoal de casa aqui, ó, do Ricardo Lima, que diz de fora. Ele tá comentando aí, assistindo, acompanhando o nosso bate-papo. Então, Ricardo, obrigada pela sua participação. E ele falou o seguinte, que ele acha alguns conceitos do metaverso sem graça, como, por exemplo, para trabalhar em escritórios virtuais. É uma boa ideia, mas precisa ser amadurecida. Viver uma vida toda atrás de um óculos não me parece atrativo. Então, eu acho que é isso daí. A gente tem que, talvez, questionar o que a gente fala assim, será que tem necessidade mesmo? Em que situações que tem necessidade? Por exemplo, fazer uma reunião com pessoas de vários países e colocar essas pessoas dentro de uma sala, mas se a pessoa está ali, né, na sua cidade, né, talvez até para a gente conseguir continuar saindo de casa, né? Isso. Dentro do ambiente desse, por exemplo, a Microsoft está investindo muito numa plataforma chamada Mesh. A ideia da Microsoft é, vamos dizer assim, segundo o criador, né, que é o criador, não, o dono dela, que é o Bill Gates, em 3 anos, mais ou menos, a maioria das reuniões comerciais e empresariais serão dentro de um ambiente de metaverso. E eu acredito que ele queira que seja dentro da plataforma dele. Mas, igual ele falou, é realmente descômodo. O grande detalhe que a gente tem que pensar é o quão isso pode nos ajudar. Por exemplo, eu tenho uma economia de mandar alguém, por exemplo, um avião para um país diferente. Então, não só o ganho financeiro, mas o ganho também ambiental que a gente tem quanto a isso. Então, assim, reduzirá essas viagens muito grandes. Pode ser descômodo para uns. E eu costumo falar o seguinte, lá em 90, a gente teve a criação da internet. Isso foi um marco muito grande para muitas pessoas. Muita gente tinha medo disso, o que vai ser isso, o que vai acontecer. Hoje nós não vivemos sem ela mais. Ela faz parte das nossas vidas. Se você esquece o celular em casa, parece que você esqueceu um pedaço de você em casa. O metaverso tende a ser uma coisa assim. Eu acho que será um grande marco nas nossas vidas, assim como foi a internet lá nos anos 90. À medida que isso for ser implantado, a gente vai entendendo, né? As situações em que realmente ele vai ser útil, as situações em que talvez ele vai estar ali privando a gente de talvez sair um pouco para ver o mundo. Então, eu acho que agora é a gente esperar realmente para ver como vão ser os desdobramentos disso. Mariana, importante você falou isso aí. É possível, por exemplo, hoje para nós, para muitas pessoas, é meio surreal, por exemplo, visitar uma exposição, por exemplo, de quadros. Eu posso fazer uma exposição de quadros, por exemplo, dentro do ambiente desse, imerso, sabe? Totalmente que as pessoas podem ver. Mas eu não vou estar vendo o quadro físico, sim. Realmente você não vai estar
mas é uma réplica, é um ambiente totalmente virtual. Então, assim, isso vai possibilitar muitas coisas que nós não temos hoje e não é possível fazer isso hoje. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas possibilidades no nosso próximo bloco. Então você aí de casa não sai daí, porque a gente vai continuar conversando sobre isso. Se você quiser participar, assim como o Ricardo Lima participou do nosso bate-papo, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que está aí na tela. Não sai daí que a gente volta já já. Manhã Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 33 minutos e chegou a hora da gente chamar a nossa equipe de jornalismo direto da redação para começar a semana bem informado. E quem está lá é o Vitor Ferreira. Então, bom dia, Vitor. Qual que é a notícia de maior destaque nessa segunda-feira? Bom dia, Mari, Roberta, Rony. Bom dia ao pessoal de casa. Uma boa segunda-feira, né? O Ministério da Justiça anunciou hoje a suspensão por tempo indeterminado de 180 serviços de telemarketing. Segundo o ministro Anderson Torres, a operação visa o respeito ao consumidor. Nas redes sociais, ele disse que a multa para as empresas pode chegar a até 13 milhões de reais. A medida cautelar publicada no Diário Oficial determina a suspensão do serviço de telemarketing abusivo em todo o país, aqueles que entram em contato sem o consentimento do consumidor. A multa diária é de R$1.000 para os operadores que descumprirem a decisão, reforçando que a regra não vale para as empresas que trabalham com doações ou cobranças. Aí, nesse caso, as ligações continuam valendo. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor registrou mais de 6 mil queixas contra o telemarketing abusivo entre 2019 e 2022. Nesse mesmo período, o site do Ministério da Justiça recebeu mais de 8.400 reclamações desse tipo. Meninas. Vitor, muito obrigada pelas informações e fica também o convite para o pessoal de casa acompanhar o nosso jornal, né? Você pode passar os detalhes para todo mundo? Sim. Então, o Diversa em Rede de hoje vai trazer dados do Ministério da Saúde que mostram que o Brasil está abaixo da meta de vacinação contra o sarampo. Menos de 50% das crianças receberam imunizante neste ano, sendo que a meta da cobertura vacinal é de 95% no país. Uma das consequências que essa queda pode trazer é o avanço da doença, né? Nos últimos anos, os casos de sarampo voltaram a crescer no Brasil, sendo que em 2016 o país recebeu o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de país livre da doença. Outro assunto que o Diversa em Rede vai trazer é relacionado ao aumento de jovens entre 16 e 17 anos que estão aptos a votar nas eleições deste ano, né, de forma facultativa. São mais de 2 milhões de cidadãos nessa faixa etária que podem participar. Então, essas e mais notícias você encontra hoje à noite no Diversa em Rede, às 9 horas, aqui na Diversa. E você encontra a gente pela TV, no YouTube e no nosso site, o diversa.tv, que tem notícias exclusivas e programação 24 horas por dia. Então, é só conferir. Mário e Roberto. Muito obrigada, Vitor, pela sua participação hoje. E amanhã você volta, então, com mais informações pra gente. E aqui no estúdio a gente continua o nosso bate-papo sobre o metaverso, uma tecnologia que busca estabelecer uma experiência e interatividade virtual que se assemelha à vida real. E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui com o analista de TI, Rony Castro. Então, Rony, mais uma vez, bem-vindo ao Manhã Diversa. Então, vamos a mais perguntas, né? Uma das formas de ingresso, como você bem disse, é comprando, então, criptomoedas ou blockchain. A partir disso, você poderá, então, comprar terrenos que existirão somente dentro do mundo virtual. Gente, loucura, assim, eu que sou leiga no assunto, eu acho coisa de doido. Então, assim, você pode lucrar com aluguel e venda de imóveis dentro aí do metaverso. Como que fica essa questão, então, no virtual? Essa é uma dúvida muito grande de todo mundo, né? A gente tem que colocar alguns conceitos aí. Primeiro, um conceito famoso chamado NFT, que é não fungível token, tá? Que é um token não fungível. Vamos tentar explicar isso para você de uma forma assim. Isso é uma coisa única, é seu. E tem muita gente apostando muito nisso. Tem marcas famosas, tipo assim, vendendo NFT. A gente tem uma série que agora, né, tomou aí conta da criançada, aí, o Stranger Things, que assim, ela ofereceu 10, por exemplo, NFTs entre os fãs. É uma coisa única.
Vou tentar fazer uma analogia aqui. Vamos supor que há muito tempo atrás você tinha uma figurinha de um jogador de futebol que vinha num chiclete que você comprou lá nos anos 80. Depois de um certo tempo, vamos dizer assim, às vezes você mesmo é único com aquela figurinha, é só sua. E aquilo vale um dinheiro muito grande. O NFT é isso. Vamos dizer assim, um código aplicado a qualquer coisa. Pode ser uma música, pode ser uma foto, pode ser uma figurinha. O próprio Neymar já investiu assim, um dinheiro muito grande em cima de NFT. Por quê? Porque cada um vai poder comprar o seu. Isso é registrado num negócio chamado blockchain. Falando assim, simplesmente o que é blockchain? É um grande cartório virtual dentro do metaverso. Então eu vou lá e registro uma coisa dentro do blockchain e ele é meu. E eu posso vender aquilo. Quanto à questão de terreno, a gente tem, como eu falei, vários metaversos. E a ideia é que você venda um lote dentro desse metaverso. O que você vai fazer com aquilo? Sei lá, pode criar, por exemplo, uma sala de reuniões ali dentro, criar, entre aspas, um prédio dentro do metaverso. E eu posso alugar aquilo para outras pessoas. Em um dos metaversos, por exemplo, ele foi lançado, eles disponibilizaram 90 lotes, esgotou no primeiro dia. Pra você ter ideia, esgotou no primeiro dia, todo mundo comprou. Por quê? O pessoal está investindo. Isso pode ou não, a gente ainda não sabe, isso é uma coisa muito nova. Então, assim, se eu vou lucrar com isso ou não vou, eu ainda não sei, porque isso ainda não está implementado. Mas a tendência é que isso aconteça. Eu acredito que a questão, por exemplo, dos aluguéis seja uma coisa muito ainda surreal para você pensar. Mas o NFT não, eu já acho que isso já é uma realidade hoje em dia, tá? Como eu disse, a própria série agora vai sortear um NFT, que é único. Cada fã terá um NFT específico da série. Imagina daqui a uns 10 anos quanto é que não deve estar valendo esse NFT. E eu posso negociar isso. Quando a gente pensa aí nesse metaverso, uma infinidade de possibilidades, como a gente já falou, né? E como tudo que é novo, a gente também já falou, vem com as suas ressalvas. Sim. A gente, enquanto leigo, a gente fica, às vezes, com a pulga atrás da orelha, por causa de algumas coisas aí que podem ser boas, podem não ser boas, enfim. Mas você, enquanto pessoa aí que está realmente por dentro do assunto, quais que são as suas críticas, talvez, ao metaverso? Você vê alguma coisa que talvez possa vir a ser um problema, ou que talvez esteja começando aí meio errado? Você tem suas críticas? Mariana, eu acho o seguinte, uma opinião minha, né? Claro que a gente vai ter opiniões diferentes para várias pessoas diferentes, inclusive grandes CEOs por aí já criticaram, por exemplo, o metaverso da própria Meta, mas eu vou falar uma opinião minha. Eu acho que é o seguinte, a nível Brasil que eu estou falando, nós temos aqui uma discrepância muito grande social nesse país, tá? A própria internet ainda não chegou em alguns locais desse país. Você imagina o quanto o metaverso vai chegar nesses locais. Então, existe isso sim. Muita gente que possui um poder aquisitivo maior, com certeza entrará nesse ambiente muito mais rápido. Então, a gente tem que pensar nessa discrepância social, que é uma grande coisa que me preocupa disso. Porque as pessoas que estão fora, eu não sei o que pode ocasionar isso, porque a gente ainda não tem ideia do como esse boom será. Quando foi lá em 90, na criação da internet, isso também aconteceu. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, a internet disponível. Praticamente você tem uma internet no seu celular. Mas como eu disse, tem lugares no Brasil que a gente não tem ainda a própria internet comum. Você imagina chegar um 5G ainda lá. Então, eu acho que o grande problema, na minha opinião, será isso. Uma outra coisa é a questão dos equipamentos para poder acessar isso. Nem sempre eu vou comprar um equipamento, vou poder desprender de um dinheiro para comprar um equipamento. Porque às vezes eu quero entrar numa reunião, eu vou precisar de um óculos, aí o meu óculos é diferente do outro fulano, que é melhor do que o meu. Enfim, tem toda essa parte aí. Eu sou muito preocupado com isso, né? Porque eu acho que assim, as coisas têm que ser, a sociedade, né, a princípio, deveria ser igualitária para todos. Mas isso não acontece, a gente sabe disso, ainda mais num país muito discrepante como o nosso. E que a tecnologia ela pode sim servir para diminuir aí essas diferenças, Exatamente. mais do que a gente vê nessa parte que a gente levanta de lucros, economicamente, isso. Aí essa função aí social acaba sendo distorcida para realmente empresas lucrarem com isso e aí aumentar ainda mais essa diferença aí que a gente tem, né? Exatamente. E uma pauta que eu acho importante a gente levantar aqui é que quando a gente fala de metaverso, a gente também está falando sobre meio ambiente. Sim. Afinal, data centers, atividades em nuvem, processos ligados aí à tecnologia da informação são responsáveis por apenas 2% de toda a emissão de carbono. Como que essa sustentabilidade aí no metaverso pode ajudar esses problemas aí que a gente vê no meio ambiente? Nós temos duas vertentes.
quando a gente fala disso. A primeira é o quão o metaverso pode proporcionar em termos de redução de algumas coisas. Por exemplo, nas viagens que eu falei, né? A redução, por exemplo, de gases aí com carros, com aviões, etc. Porque nós não precisamos mandar mais um profissional para um determinado local, até mesmo em reuniões enormes. A gente pode colocar isso tudo dentro do metaverso. Outra coisa que a gente pensa em termos de meio ambiente é, para ter um ambiente como o metaverso, tem por trás disso máquinas poderosas que estão rodando e que exigem muita energia. E aí a gente pensa no quão geração de energia eu tenho que ter para poder suportar essas máquinas. E aí entra a questão muito grande ambiental. A gente tem que pensar em algumas soluções para esse tipo de coisa. Tem mais um detalhe que eu esqueci de falar. O próprio lixo que isso vai gerar, que é o lixo que nós temos hoje eletrônico, né? A gente gera lixo eletrônico muito durante todo o ano. No metaverso também isso não vai ser diferente, só que isso não vai ser lá, vai ser aqui fora. Um óculos, uma luva que você descarta. Onde você vai descartar isso? Então, algumas soluções assim que a gente pode pensar é o quão de energia eu posso utilizar para poder abastecer um data center. Data center é onde que vão ficar as máquinas, tá? Vamos dizer assim, é como se fosse um galpão que eu colocasse vários equipamentos ali dentro que vamos dizer assim, subsidiar esse metaverso. Isso acontece hoje em dia já pela própria internet. A questão, por exemplo, de energia solar, por exemplo, poderia abastecer essas máquinas talvez com energia solar, uma energia mais sustentável. Então, assim, tem que se pensar nisso. A questão do lixo, por exemplo, eu posso talvez recondicionar esses equipamentos, sabe? Um óculos, pegar e trocar troco talvez de um outro e aquele outro ser aproveitado e ir para um outro lugar. Então, é um caso que a gente tem que pensar realmente que é uma coisa séria que nós vivenciamos hoje, tá? Não é só no metaverso, isso já acontece hoje. Esse assunto ambiental é um assunto em alta que realmente tem que estar em alta, né? Porque a gente está vendo aí os impactos do que a gente faz, né? Das nossas ações, que tem, né, causado, agora a gente está, né, chegando num ponto em que realmente a gente tem que mudar a nossa atitude Sim. com relação ao meio ambiente. E com a chegada de coisas novas, como é o caso, né, do metaverso, a gente tem que realmente questionar, beleza, será que essa nova realidade se enquadra nessa nova mentalidade sustentável que a gente está tentando aí trazer para o mundo, né? Então eu acho que esses são questionamentos que são muito importantes de serem feitos, a gente pensar que esses equipamentos que vão ser usados são equipamentos a mais, né, que não fazem parte do nosso uso atual, então são mais equipamentos a serem descartados. Então fica aí todos, a gente conseguiu, acho que no nosso bate-papo aí, falar um pouco sobre todos os diferentes aspectos, né, que o metaverso vai estar impactando aí na nossa vida, impactando no nosso mundo, os lados bons, os lados ruins, enfim, eu acho que deu para esclarecer bem as dúvidas de todo mundo, então muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, mãe. Obrigada, Roberta, também, obrigado a todo mundo que participou aí também, né, e que assistiu aqui esse quadro aqui do Manhã Diversa. Muito obrigado a todos, gente. E daqui a pouquinho, hora do almoço está chegando, então tá na hora também da gente finalizar o Bora Hangar de hoje. E chefe Arthur Veloso está fazendo uma moqueca de banana da terra com batata baroa. A gente vai para um rápido intervalo e na volta então você confere aí a finalização desse prato que eu tenho certeza que você vai amar. O Procon de Juiz de Fora está com vagas abertas para curso de Direito do Consumidor. São 45 vagas disponíveis e as aulas começam dia 3 de agosto e acontecem todas segundas e quartas, de 6h30 às 8h30 da noite. As inscrições estão abertas enquanto durarem as vagas. Para se inscrever, os interessados podem ligar para o telefone que aparece na tela ou ir diretamente até a sede do Procon, que fica na Avenida Itamar Franco, 992, no centro de Juiz de Fora.